Oi, tudo bem? Mais uma vez aqui, Vânia Barbosa, do Rio de Janeiro, Brasil, para ter um papo com vocês, amigos. Então, papo informal, como tem sido os nossos papos aqui no canal. Para você que não assistiu os outros vídeos, vai lá e assiste os demais vídeos do canal. Esse é o quarto vídeo que eu estou postando. Então vai lá dar uma assiste lá. Tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre valor. Qual é o valor que nós damos a nós mesmos? Qual o valor que nós temos para outras pessoas, que as pessoas nos dão, né? E mais ou menos sobre isso. Valor é um papo que vier, tô mandando, tá bom? Vamos conversar assim, o que vier na mente vai saindo e a gente vai se comunicando, tá bom? Então, eu falei no último vídeo sobre Naamã, sobre uma menina que era escrava. Naamã tinha uma enfermidade, uma lepra. Falei sobre o profeta que mandou Naamã mergulhar 7 vezes num rio Jordão, um rio sujo, as águas barrentas, turvas. E Naamã, a princípio, não gostou muito. Primeiro porque o profeta não foi nem lá pessoalmente. Ele pensou assim, ele vai colocar a mão na minha cabeça, vai fazer uma bonita oração e vai falar, sai toda enfermidade, sei lá, alguma coisa assim. Naamã deve ter pensado, né? Inclusive levou assim presentes para dar para o homem de Deus, né, no lugar da bênção que ele queria, da cura da enfermidade. Aí ele levou alguns presentes para ofertar em agradecimento, né, ao homem de Deus. Mas aí Eliseu não foi nem lá falar com ele, mandou um serviçal, mandou o Geazi, que era um moço que foi escolhido por Eliseu para estar junto com ele, aprender com ele a ser, digamos, um profeta futuramente, porque normalmente assim a gente se pegava um jovem, um mancebo, e ensinava a ele uma profissão, e aí ele ia crescendo na sua casa e aprendendo aquela profissão que era passado, quanto mais quando as pessoas não tinham filhos, então passavam todo o conhecimento seu para um aprendiz, para um mancebo, para um jovem, para um moço. E o pessoal chamava de moço, no caso o moço de Eliseu se chamava Geazi. O Geazi. A pronúncia correta eu não sei bem se é Geazi ou Geazi. Então tá lá essa mensagem, essa história tá lá em 2 Reis, creio que é 2 Reis, capítulo 5, que conta a história de Naamã e da menina que transmitiu essa mensagem a Naamã de que existia um homem na terra dela, um homem de Deus, um profeta, Eliseu, que podia colocar fim àquela angústia de Naamã, que era aquela enfermidade, aquela lepra. Lá fora, todos conheciam Naamã como um comandante, um general de guerra, um comandante do exército, que entrava nas batalhas e ganhava praticamente tudo, todas as batalhas. E a nação dele ia crescendo pela liderança dele nas lutas, nas guerras, nas batalhas, nas conquistas. Então ele é tido como um grande homem,
muito importante. É um comandante que o rei, quando falava de Naamã, falava com orgulho. Ele era realmente um grande general, um grande comandante. Só que Naamã ali, junto com os seus, né, ele sabia que ele tinha lepra, debaixo daquela roupagem toda. Aquela menina que tinha tão pouco valor financeiro, monetário, é desvalorizada, assim, se você fosse olhar, é uma serva, uma escrava, tinha sido trazida como serva, uma escrava. Então, assim, que valor que tinha um escravo? Quase que nenhum. E enquanto que Naamã era valoroso o homem. Só que aquela menina, ela tinha convivido num povo que tinha vivido e vivenciado várias coisas, e ouvido e conhecido de várias coisas. E ela conhecia e ela sabia que na pátria dela tinha um homem que Deus usava. E esse homem, ela cria que podia colocar fim àquele sofrimento de Naamã. Então, o valor daquela menina, que aparentemente era tão pequeno, virou assim uma coisa grande, um grande valor na vida de Naamã. Porque foi ela que foi o começo de tudo para Naamã ser curado da lepra. E foi curado da lepra e voltou depois de Jael, voltou de lá transformado. Voltou um outro homem verdadeiramente. Se vocês forem ler, vocês vão ver que realmente Naamã foi transformado. Então, falando sobre valor, nós vamos ver nessa história também Geazi. O Geazi, o homem de Eliseu, do profeta, que, assim, aos olhos dos amigos dele, das outras pessoas, viam Geazi assim, também. Nossa, esse menino foi escolhido pelo profeta para ser um aprendiz dele, para estar junto com o profeta. Tudo que acontece na vida do profeta, Geazi está ali, está participando, está vendo e participando mesmo ativamente. Justamente quando Naamã foi lá, foi Geazi que foi mandado pelo profeta para falar para Naamã mergulhar no rio 7 vezes que ele ia ficar curado. Então, ele era visto, o Geazi, assim, com os bons olhos também, porque não era qualquer um que era escolhido para ser o moço do profeta. Não era qualquer um. E muitos deveriam querer ser escolhido, né? Mas foi Geazi. Então ele tinha um valor. E ele não foi escolhido por acaso do nada, né? Ele devia ter seus méritos para ser escolhido. Então ele era visto assim com os bons olhos, tinha valor, né? E aquela menina, como eu já falei, o valor dela era relativamente baixo, mas foi de grande valor para Naamã. Então vamos continuar falando de Geazi. Geazi foi, o homem de Deus mandou ele dar o recado para Naamã. Naamã, depois de curado, estava voltando para sua terra. E Geazi, ele pensou assim, poxa, mas Naamã tá cheio de posses, tá podendo, tem condição de abençoar o profeta com várias coisas boas, trouxe vários presentes e está voltando para sua terra curado e não custou nada para ele. Acho que não é muito certo isso não. Vou lá atrás dele
e vou falar para ele me repassar algumas coisas de valor que ele trouxe para dar para o homem de Deus, que o profeta mandou eu ir buscar, porque tinham umas pessoas necessitadas, então ele resolveu que ia aceitar sim alguns daqueles presentes. E voltou lá e com essa mentira, com esse engano, dizendo que foi o profeta que mandou, o profeta nem não mandou nada. Ele foi e pegou umas peças de ouro, umas vestes, umas vestimentas caras e levou, guardou. Não sei se para si mesmo ou se de repente numa necessidade até do profeta ele tivesse ali, né? Pode ser até que ele tivesse assim pensado no profeta e não nele, vai se saber, né? Mas o que eu sei é que o profeta não mandou ele fazer isso, e ele fez. E aí o que aconteceu? O profeta, quando soube que Geazi, né, porque o profeta é homem de Deus, então deve ter sido revelado por Deus que Geazi tinha feito isso, Deus deve ter mostrado para ele. De algum jeito o profeta soube. E o profeta falou para Geazi: o que você fez? Por que você fez isso? Eu não mandei você pegar nada de pagamento. E você foi fazer isso. Agora, por causa disso que você fez, a lepra que estava em Naamã vai ficar em você. E a partir daí, aquele menino que tinha tudo para ser, né, a continuação do ministério de Eliseu, ele estava ali para isso, para continuar, aprender com Eliseu e continuar de onde Eliseu parasse, assim como Eliseu foi o homem de Elias, e quando Elias terminou a carreira dele como profeta, também vocês podem ler, procurar na Bíblia essa história. Então teve um tempo e Elias terminou a carreira dele como profeta. E para vocês não ficarem curiosos, vão lá pesquisar, procurar numa Bíblia e ler sobre isso, sobre o profeta Elias. E Eliseu, como homem, como moço, acompanhante, o moço do profeta, Elias, ficou no lugar do profeta, como profeta. E assim Geazi estava ali no posto para ser o sucessor de Eliseu também. E o menino que tinha um grande valor, né? Poxa, vai ser o próximo profeta, vai ficar no lugar de Eliseu. Ele pôs tudo a perder. Porque ele valorizou mais os bens materiais, né, do que a missão que ele teria de ficar no lugar do profeta. Tudo que ele tinha aprendido, tudo que ele tinha visto, tudo que ele tinha conhecido, né? Tantas coisas maravilhosas que ele viu acontecer através do profeta Eliseu. E aquele moço colocou tudo a perder. Enquanto a menina, que não tinha valor nenhum, soube ser valorosa nessa história, Geazi, que era um menino, que era um moço, que aparentemente, né, tinha muito valor, tanto é que andava junto com o profeta, era para ser o sucessor, pôs tudo a perder, desvalorizou-se perante a sociedade, desvalorizou-se perante o seu senhor, desvalorizou-se perante Deus.
E você, qual é o seu valor? O seu valor para si mesmo, o seu valor para as pessoas que estão ao seu redor. O que você faz influencia de algum modo bom, pro bem? Você vê só você. Você quer ver o seu lado, o seu bem-estar, você crescer, você ter sucesso. Por exemplo, eu tô aqui nesse canal. Aí o que eu tô pensando com esse canal? De ter sucesso, de crescer, ter muitas visualizações? Ou eu estou pensando em transmitir alguma coisa de bom e fazer alguma coisa de bom com esse canal? Qual é o meu valor? Qual é o seu valor? Gente, você tem valor. Você tem valor. Às vezes você acha que você não sabe fazer nada, mas você tem valor. Você tem valor. Guarde isso, eu estou repetindo isso várias vezes, porque cada um de nós temos um valor perante Deus, perante as pessoas. Então nós temos valor, mas nós também temos que nos valorizar. O Geazi, ele pôs tudo a perder, ele se desvalorizou. Ele mesmo com suas ações, com seus atos, ele pegou o valor que ele tinha e lançou por terra. Ele mesmo fez isso. Não foi ninguém que fez com ele. Foi ele mesmo. Então os nossos atos, as nossas ações, o nosso falar, o nosso andar, o nosso proceder, tudo está sendo visto, está sendo pesado, está sendo observado, tanto por Deus quanto pelas pessoas ao nosso redor. E saiba se dar valor. Saiba. O valor não está na cor da pele. O valor não está no tom de voz que você usa. O valor não está somente no conhecimento que você tem literário, ou conhecimento pedagógico, escolar, currículo que você tem. Não é só isso. Porque se fosse por currículo, aquela menina não teria tanto valor e Geazi teria um ótimo currículo. Mas na hora do vamos ver, o currículo de Geazi foi para o espaço e a menina, quando foi apresentar o verdadeiro valor dela, o valor dela para aquele general, subiu o valor dela. Não valor monetário, mas valor moral, valor humanitário. Um amigo meu, Genito Fonseca, youtuber de Moçambique, lá na África, ele falou num dos vídeos recentes dele sobre os albinos. Os albinos, em alguns países africanos, Moçambique também, mas mais na Tanzânia parece, eles falam Tanzânia. Os albinos, eles são vistos com muito valor, mas valor não humanitário, não como pessoa. Valor financeiro, valor comercial. Tem pessoas da própria família daqueles albinos que comercializam, que vendem ele para que sejam praticados rituais, não sei, com sangue, com cabelo. O Genito não falou bem a respeito, só falou que ele
era muito valorizado, o albino, e tinha muito medo, inclusive, de estar na rua, porque podia ser sequestrado de uma hora para outra, sumir. Então andava junto com outras pessoas, não saíam assim como a gente sai normalmente. Não, eles tinham receio. Por quê? Porque eles têm um grande valor lá comercial para isso, para ser vendido para rituais. E esse é o valor do albino para essas pessoas. Ele não é visto como um ser humano igual a mim e a você, só porque ele tem aquele problema na pele, que é falta simplesmente de melanina, que dá cor na pele, dá o pigmento na pele, né? Essa minha pelinha moreninha é melanina. As peles mais brancas têm menos melanina. Os albinos não têm melanina. Por quê? Porque eles não conseguem produzir esse enzima, sintetizar, não conseguem produzir esse enzima. Uma coisa da genética deles, os genes deles, né? Então eles não conseguem. E o valor deles é muito grande, mas comercialmente. Mas como ser humano, como pessoa, eles são vistos como nada. São vistos como uma mercadoria, uma coisa a ser vendida. Até Genito falou que o cabelo deles, quando eles iam cortar o cabelo, né, tinha que recolher num saquinho e levar para casa, porque senão as pessoas podiam pegar do cabelo dele também para comercializar, para vender, porque até o cabelo do albino eles faziam rituais e tinha esse valor. Mas vamos parar com esse negócio de dar valor às pessoas pela cor da pele. Um albino, ele é tão importante como um negro, como um caucasiano, como um mestiço, um moreninho, pardo. A importância, o valor que as pessoas têm como pessoas não deve ser visto pela cor da pele. Como eu estou falando também para africanos, o povo lá, os meus amigos de Moçambique, lá a maioria é negra mesmo, né? A África tem muito sol, genética e a melanina e o sol, tudo contribui para eles serem mais moreninhos. Então, é a maioria mesmo de cor negra. A raça negra, de cor escura, cor da pele. Mas o valor das pessoas não deve ser visto. Também pelos vídeos dos meus amigos, né, eu tomei ciência, fiquei ciente de que as pessoas brancas lá são tratadas pelas pessoas de cor, as pessoas, os afros, lá, os moçambicanos, de pele escura, são tratados assim com uma reverência. Na fila de banco, uma fila enorme, chega uma pessoa branca, vai direto no balcão, eles mesmos dão passagem, como se não precisasse pegar fila, como se fosse um diplomata, uma pessoa assim grande. Não, só porque é branco. Então as próprias pessoas lá de cor fazem essa distinção entre branco e negro. Nossa, se eu fosse uma pessoa branca e de cor branca mesmo, que eu não sou branco, sou mestiça, sou uma combinação de raças, né? Tem aqui índio, tem negro, sou neta de português, neta de ex-escravo. Minha mãe era branquinha, baixinha, igualzinho o pai dela, branquinho. Meu pai já era
negão, bonitão, altão, cor. Então, minha avó já era bem, a cor bem puxada e o cabelo liso, né? Uma mistura também, o olhinho assim fechadinho igual o meu, parece que era uma mistura de negro com índio. Então eu sou uma mistura. E o meu valor? O meu valor teria que ser visto assim, por isso? Pela minha cor de pele? Não. Eu tenho que procurar me valorizar para eu mesmo me dar valor e diante das pessoas que me conhecem, me ver com algum valor. Fazer algo, pensar, falar, proceder. E também aos olhos do Pai, aos olhos de Deus, que é o mais importante. Ter valor, ter algum valor, Deus poder fazer algo de bom através de mim, alcançar pessoas. De repente agora mesmo eu estou falando e alguém está sendo alcançado por essa palavra. Então, e isso para mim tem valor. Se eu puder alcançar alguém que está pensando assim, gente, eu não valho nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém, né? Pensando até em pôr fim na sua vida, você tem valor. Você precisa saber que você tem valor. E no momento certo, vai ter alguém que vai precisar de você e você vai ser muito valoroso ou valorosa para alguém, como aquela menina escrava foi essencial na vida daquele comandante, Naamã. Então você também vai ser essencial na vida, já é essencial na vida de alguém. Às vezes você não sabe, mas você já é essencial na vida de alguém. Ou vai acontecer algo daqui a pouco, futuramente, ou no futuro mais longínquo, no futuro próximo, ou agora mesmo, que alguém vai precisar de você e você vai ter valor, muito valor para alguém. Sabe, a gente não tá aqui à toa. Não é por acaso que a gente sobreviveu aquela guerra de espermatozoide tentando fecundar um óvulo. E nós fomos aquele óvulo fecundado e foi formada Vânia Barbosa. Então tem que ter alguma coisa, tem que valer alguma coisa. E eu tenho que fazer que a minha vida valha alguma coisa. E eu espero que agora mesmo, agora nesse instante, as minhas palavras possam ter algum valor para você que está ouvindo. Então, deixa aí nos comentários, eu vou ficando por aqui. A gente desenvolve esse tema nos próximos vídeos, ou dar uma paradinha e depois continuamos. Que assunto tem um monte, né? Sempre tem assunto. Sempre tem. Até nisso, você deve saber que você pode ter valor. Começa a falar sobre alguma coisa. Começa a comentar sobre alguma coisa. Então, se valorize. Se valorize. Se não fosse o Genito ter falado sobre os albinos, o que acontece com eles lá na África, lá em Moçambique, lá em Tanzânia, nós não sabíamos. Eu desconhecia. Desconhecia que acontecia isso com os albinos lá. Aqui no Brasil, como realmente são poucas as pessoas que nascem com essa anomalia, né? A gente pode falar de uma anomalia porque não é normal, né? Não é todo mundo que tem. É uma coisa que
acontece com poucos. Então, quando a gente vê uma pessoa assim muito branca, sem cor nenhuma mesmo, sem a gente olha assim um pouco diferente, sim, porque não é normal, a gente vê sempre. Então a gente olha assim uma vez e olha duas. Mas é só isso. Nossa, como a pessoa é branca mesmo, né? E pronto. Mas lá não, lá eles são vistos de uma maneira muito pejorativa, muito ruim e lucrativa. São vistos como mercadorias para comércio. Tem muito medo, eles têm muito medo. Então eu fiquei sabendo disso porque o Genito nos trouxe. Olha que valor essa informação foi, ele compartilhar essa informação com todos nós. Muitos brasileiros assistem ele, que também não sabiam. E foi uma informação valorosa. Olha, e o Genito está fazendo algo com aquele canal dele. Ele é professor, está dando aula, né, saindo de longe de onde ele mora, indo para longe, na zona rural, para dar aula para umas crianças carentes. E, nossa, a vida do Genito também está tendo maior valor para aquelas crianças. Para você ver, você pode ser de grande valor para alguém, para alguma situação. Tá bom? E qual é o seu valor? Comente, fale. Deixa aqui o que você acha, o que você achou sobre o vídeo. E eu vou ficando por aqui porque já tá passando dos 30 minutos, já tá grande até demais, tá bom? Beijo! Nós nos vemos nos próximos vídeos, no próximo vídeo. Esteja comigo, não me deixa sozinha não. Imagina ficar falando pra ninguém? Eu quero falar e quero que tenha pessoas aí pra me ouvir, pra compartilhar, pra comentar, tá bom? Beijo! Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.